por 5 minutos vai aparecer um pico, vai subir um pico alto. Aí o que é que você vai fazer? No HPLC, como está constantemente passando solvente, né, você vai ter um descarte, porque esse solvente ele passa pela coluna e ele é descartado depois. Na mangueira do descarte, você vai começar a coletar em determinado nível. Quando o pico subir, se estiver subindo, aí você vai coletar um pico. Aí você vai garantir que está sendo rotina ali. Se for ter retenção é 5 minutos, eu vou estar tirando a rotina. Exatamente. Quando for 5 minutos, você começa a coletar. Exatamente. E antes do fim você já tira logo, porque pode ter outra substância contaminante ali. E no caso, se essa outra amostra que eu estou comparando com a rotina, vamos supor, com tempo de retenção menor, aí eu começo a coletar também nesse tempo de retenção menor? Exatamente. Você não pode juntar os dois, né? Porque são substâncias diferentes. Aí no caso, no filtro você coleta uma substância, no filtro você coleta outra. Beleza? Bom, então os solventes, como vocês estão vendo aí, eles são solventes mais caros, né? Eles são, por exemplo, 1 litro de acetona nítrico custa R$80, 4 litros dele custa 180, não sei o que é mais barato. Aqui pode, né? 1 litro custa 80, 4 litros custa 180. Nossa, é uma coisa assim que dá para entender. E a manutenção, né, como tinha ali na última linha, a manutenção dela é também muito cara. Então, todo cuidado é pouco ao operar o HPLC. A gente precisa ter muito cuidado para operar o HPLC para que não aconteça nenhum erro. Tudo isso, como eu falei para vocês, o HPLC ele vai ter uma vida útil. A coluna vai ter uma vida útil, o aparelho em si ele vai ter uma vida útil. Ele vai durar mais quanto mais cuidado você tiver com o aparelho. Se você é um bom analista, você lava a coluna ao fim da análise, você tem cuidado, você não aumenta bruscamente a pressão dentro da coluna, a gente vai ver isso na prática. Você está sendo um bom analista, você está tendo cuidado com o aparelho e com isso você está aumentando a vida útil do seu aparelho. Obviamente ele vai durar mais. Tá? Nós temos aqui algumas aplicações do HPLC. Ele pode ser usado na indústria química, ele pode ser usado no meio ambiente, bioessência, produtos farmacêuticos, consumíveis, também na análise clínica. A gente vê aqui, né, o tanto de aplicação que o HPLC tem. A gente não usa nenhum desses aqui, né? A gente utiliza só para pesquisa mesmo. Mas se a gente tivesse uma indústria, né, uma fábrica, com certeza iria ter uma dessas aplicações aqui. Beleza? Só ver aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Dicas do que não fazer no HPLC. Injetar amostras que podem precipitar na fase móvel. Antes de você analisar qualquer amostra na fase móvel, você precisa saber, primeiramente, o que você vai analisar. Tá? Um grande erro de muitos estudantes de graduação, de mestrado e doutorado que não tem grande conhecimento dessa técnica, é o seguinte: não, eu tenho um extrato aqui, tá? Vou usar um exemplo Augusto. Não que seja você, Augusto, pelo amor de Deus. A Augusta ela trabalha com um coco amarelo e coco verde, tá? E aí ela do nada, eu quero que você injete aqui o HPLC, o extrato do coco verde e o extrato do coco amarelo, sem saber de nada, sem saber como é que ele foi feito, de qualquer forma. Eu nunca posso fazer isso. Eu preciso saber como que esse extrato foi feito, de que forma que ele foi feito, se esse extrato está limpo, entendeu? Então, eu não posso injetar qualquer amostra no HPLC, eu não posso preparar uma substância e injetar ela de qualquer forma. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Outra coisa que a gente não pode fazer é usar ácidos minerais ou cloroformo. Não só cloroformo, mas outros solventes clorados, como diclorometano, por exemplo. Por quê? Porque todo esse sistema de HPLC é feito de ácido inox. Por quê? Porque ele é feito de ácido inox? Porque nós utilizamos pressões muito altas. Então, o ácido inox ele consegue segurar essa grande pressão do aparelho. Então, se a gente colocar um solvente clorado, né, como cloroformo, como diclorometano, né, que vocês utilizaram para separar o óleo essencial, vocês lembram? Se nós utilizarmos um desses solventes, nós vamos corroer o metal, e aí com isso nós vamos destruir todo o sistema de tubulação de ligação do aparelho. Fita de Teflon para vedar conexões. Sem efeito que pode causar entupimento. Jamais, se tiver algum vazamento no aparelho, no pistão ou qualquer outra parte do aparelho, você pode usar fita de Teflon para
sei lá, impedir o vazamento do aparelho. Jamais você pode fazer isso. Até porque como o aparelho ele trabalha em grandes pressões, no momento que você colocar uma pressão mais alta, logicamente vai acontecer, vai espalhar o líquido por todo o aparelho. Então você nunca pode usar fita de Teflon. Outra coisa é deixar a bomba trabalhar seca. Por quê? Porque vai danificar os secos. Então constantemente a gente tem que ficar passando, a gente tem que ficar limpando com solvente, seja metanol, seja água, acetonitrilo. A gente tem que sempre ficar passando solvente na HPLC para que a bomba ela esteja com líquido, que a coluna ela esteja com líquido. Tá? Outra coisa é deixar o sistema parado com fase móvel, contendo tampão ou ácidos, bases fortes, cristalização, danificação do seco da bomba, injetor, entupimento do detector. Esse aqui é um grande erro que muitos analistas fazem, que inclusive faz até com que perca a coluna. Por quê? Nessa análise que a gente vai fazer, a gente vai usar um tampão de ácido fosfórico, certo? Uma fase móvel que tem uma solução de ácido fosfórico que tem pH 2,8, ou seja, é uma substância que é ácida. Tem problema usar uma substância ácida na HPLC? Não tem problema. O problema é eu fazer essa análise e ao terminar essa análise eu não limpar a coluna. Por quê? Porque se eu não limpar a coluna com algum solvente, vai ficar resquícios de ácido fosfórico nela. E com isso eu vou diminuindo a vida útil da minha coluna. E eu nem falei para vocês, né? Mas uma coluna essas colunas aqui, elas custam R$3.000, R$4.000. Eu acredito que essa maior aqui ela deve custar R$5.000. Por aí. Então, por descuido, né? Por preguiça, muitas vezes do analista, porque o HPLC, dependendo do tipo de análise que você fizer, você tem que chegar bem cedo, chegar 8 horas da manhã, às vezes você só sai 9 horas da noite, 8 horas da noite. Às vezes a pessoa por preguiça, não, vou deixar para lavar outro dia. Né? Então, jamais isso pode acontecer. Se você for fazer uma análise que leve ácido, né, que leve base, você sempre vai ter que limpar a coluna antes. Tá? E se deixar cair no caso? Oi? Deixar cair. Se cair no chão? Não vai quebrar nada não. Não é bom que caia, né? É que nem o celular, se você deixar o celular cair no chão, não vai quebrar. De primeiro, isso depende da queda, né? A coluna também do mesmo jeito. Até que quando ela é toda feita de aço, né, ela está acostumada, ela foi feita para aguentar grandes pressões, acho que se cair no chão não vai ter feito nada de capotamento. Mas não é bom que caia. Por último, né, não pode perder a paciência. Né? Como eu falei para vocês, tem análise, dependendo do tipo de análise que você fizer, você chega 8 da manhã e você só sai 9 horas da noite. Então, você fica um bom tempo aí, só olhando para o computador, só olhando para o aparelho. Né? Às vezes é muito chato. Por isso que é sempre bom no HPLC, você sempre está trabalhando com outra pessoa. Não é bom que você fique trabalhando só. Já trabalhei muitas vezes sozinho, mas é bom você trabalhar com outra pessoa. Né? Geralmente, hoje eu estou trabalhando mais com um moço que eu sou aí, porque quando um vai no banheiro e o outro vai almoçar e tal, fica revezando, né? Então a gente nunca pode perder a paciência para usar o HPLC. E aqui nós temos a instrumentação. Vamos lá. A instrumentação do HPLC, pessoal, é o seguinte. Você vai ter aqui as suas fases móveis, certo? Você vai ter um mixer, que vai misturar essas fases móveis. Você vai ter uma bomba, um injetor, uma coluna, um forno, que vai estar dentro da coluna, e um detector. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui na parede aqui, é melhor. Aqui, ó, é melhor que vocês enxergarem nesse aqui. Mas esse aqui também dá certo. Mas bem aqui, ó, pessoal. Desse aqui, como ele já está aberto, fica melhor de vocês enxergar. O que é que vai acontecer? Ó, você tem aqui a bomba, certo? O sistema de bomba aqui. Tem vários, tem um pistão que vai bombear o solvente. Você vai ter o controller que vai mandar as informações do HPLC para o computador. E você vai ter o detector. Esse aqui é o detector, certo? Aí como é que funciona? Aqui em cima, porque esse HPLC é mais simples do que esse. Mas aqui em cima você vai ter uma fase móvel, certo? Você vai ter um solvente.
e aqui você vai ter a fase estacionária. O HPLC, como eu já falei para vocês, ele vai bombear a fase móvel a uma alta pressão para dentro da coluna. Beleza? Então vai estar constantemente passando solvente para a coluna, independente se eu tiver injetado alguma amostra ou não. Tá? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui um injetor, nós vamos colocar a amostra, certo? Tem ali uma seringa ali, mostra aí, seringazinha aí. Não, essa aqui. Aí o que acontece? Você vai tirar com o ependófilo, né, a sua amostra, e aí você injeta aqui, ó. Aí você injeta aqui o seu material. Aí você gira essa válvula e aí ele manda para a coluna, certo? No momento em que ele manda para a coluna, ele vai começar entrando aqui, ó. Ele vai entrar aqui por baixo. E aí, como eu falei para vocês, como a gente vai ver ali nos próximos slides, dependendo do número de analíticos que a sua amostra tiver, essa separação ela vai começando a acontecer. Então, digamos que eu injeto uma amostra que tenha da favadanta, por exemplo. Na favadanta vai ter rutina e vai ter quercetina. Obviamente, os tempos de retenção dela vão ser diferentes. Eu já vou explicar o tempo de retenção. Então, algumas vão ficar mais retidas na coluna e outras vão ficar menos retidas na coluna. O que é que isso quer dizer? Que algumas vão ter mais interação com a coluna e outras vão ter mais interação com a fase móvel, com o solvente que está sendo passado aqui. E com essa migração diferencial da coluna com o solvente, é que eu consigo ter a separação na HPLC, certo? E conforme as amostras vão passando aqui, elas saem para cá e passam para o detector. E o detector manda as informações para o computador. E aí eu consigo enxergar em forma de gráfico, em forma de cromatograma. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Tem uma ilustração aí que vocês vão ver melhor como é que funciona o HPLC. Esse HPLC, vocês viram agora, ele é mais simples. Vocês perceberam que ele só tem uma entrada, né? Ele só tem um canal para o solvente. Mas esse HPLC mais novo, ele tem 4 solventes, ele tem 4 canais de solvente. E ele tem um mixer, ele vai fazer uma mistura, ele vai juntar esses solventes. Tá? É muito melhor você ter esse mixer do que você ter. Mas como é que ele mistura? Oi? Ele mistura. Como é que ele mistura o programa? Não, por que ele mistura? Porque assim, digamos que a sua fase móvel, pronto, a fase vamos levar já para a prática. A prática que a gente vai fazer, a fase móvel que vocês vão utilizar, ela vai ser 80% do tampão de ácido fosfórico, 2,8%, e 20% de acetato líquido. É muito mais difícil eu pegar uma proveta como essa, não sei a proveta, mas é muito mais difícil eu pegar, por exemplo, um proveta de 1 litro, colocar até 800 do tampão e colocar mais 200 de acetato líquido. É muito menos preciso, é muito menos exato, na verdade, fazer isso aí. Eu tenho um mixer, um aparelho que faz essa mistura, é muito melhor. Porque ele vai tirar exatamente. Vai só programar? Isso, eu faço só programar. Aí ele tira exatamente os 80% do tampão do ácido fosfórico e ele tira os outros 20% de acetato nítrico. Então ele faz uma mistura exatamente exata daquele solvente, ao contrário se eu fizesse de forma manual. Eu me lembro que fazia 80% de acetão nitrilo no laboratório, fazia 20%, fazia lá mesmo e trazia para cá feito, né? Já. Então no caso aqui você faz só colocar na separado, né? No caso aí é uma mangueira e tu programa e ele mistura, né? É muito melhor mesmo, né? Muito melhor. Vou passar aí. Aí aqui nós temos o sistema, né? Nós temos aqui o solvente, a fase móvel, obviamente. Aí aqui nós temos a coluna, nós temos a bomba, o detector, o interface, o sistema de dados. Tá? Aí o que é que vai acontecer? A gente vai ver isso nos outros slides, mas vou mostrar de novo. Você tem aqui o seu eluente, a sua fase móvel, que vai ser retirado pela bomba. Esse solvente está sendo constantemente bombeado pela bomba. No momento em que ele é bombeado, ele é passado constantemente para a coluna. Como eu falei para vocês, independente se eu injetar alguma amostra ou não, esse solvente ele sempre vai estar passando pela coluna, constantemente. Tá? E aí, no momento em que eu injeto alguma amostra para separar os analíticos, eu giro essa válvula, né, como vocês viram ali, eu vou girar essa válvula e aí ele vai mandar
as minhas amostras aqui pela coluna. E pela migração diferencial entre elas, algumas vão ficar mais retidas na coluna e outros vão ficar menos retidas na coluna, porque vão interagir mais com o solvente que está passando, pela fase móvel que está passando. Tá? No momento em que eles saem da coluna, eles passam pelo detector e ele mostra para a gente em forma de dados, em forma de canal. Então aqui a gente tem um esquema bem simples para vocês verem. Aqui ele está utilizando dois solventes, certo? Que vão ser bombeados pelas bombas. Exatamente, já viu? Só um instante. Aí ó, você tem aqui dois solventes, certo? Aí você tem as duas bombas, que ele vai fazer a mistura, que vai passar pela coluna. No momento em que ele passa pelo injetor, a gente vai ver a válvula de injeção mais na frente, se der tempo, né? A gente vai ver pela válvula de injeção que existem dois campos. Um que ele manda aquele que você está injetando para a coluna e outra posição em que ele não manda, certo? Então, como eu falei para vocês, independente se injetar uma amostra ou não, vai estar passando esse eluente diretamente para a coluna, vai estar constantemente passando, tá? Então, vai passando aí. Pronto, injetei uma amostra, aí o que é que vai acontecer? Vai passando ali. Nós temos aqui, pessoal, um cromatograma, certo? Esse cromatograma, ele na verdade ele vai dizer tudo que está sendo separado do HPLC. Aí vocês vão vendo ó, que conforme vai acontecendo a separação, vão aparecendo os cromatogramas. Estão vendo aí? Até que seja passado o último ali. E aí você tem aqui vários bits que foram separados. Tá? Bom, falando da bomba, não vou entrar em muito detalhe, essa parte aqui era mais, beleza? A 1 ml por minuto, na minha fase móvel, eu consigo separar a rotina com esse tempo aqui. Digamos que seja 5 minutos, por exemplo. Tá? Se eu diminuo essa vazão, vocês concordam comigo que eu estou colocando menos solvente na coluna? E com isso, o que é que vai acontecer? Aquilo que iria sair em 5 minutos, ele vai sair em 10 minutos, por exemplo. Por quê? Porque você está jogando menos solvente para a coluna, fazendo com que a separação da rotina seja bem mais leve. Agora, se eu aumentasse essa vazão, se eu colocasse, por exemplo, 1 ml e meio por minuto, obviamente, como eu estou colocando mais solvente na minha coluna, a rotina iria para cá. Ela iria sair com o tempo menor. Ela iria demorar menos tempo para sair da coluna, né? Iria ser detectada mais rapidamente e com isso o tempo de retenção dela iria diminuir. Então a vazão ela está totalmente relacionada, totalmente. Mas me diz uma coisa, essa diminuição, então esse retardamento da identificação vai influenciar na quantidade, porque tem que escolher um padrão para identificar ela, não sei, escolher 1 ml. Será que ela vai ser, 1 ml vai ser a vazão ideal para identificar ela? Pois é, aí para isso você precisaria injetar primeiro o padrão de referência, certo? Só a rotina isolada, Iria ver como é que o pico dela se comportava nessa vazão. E se você vê que o pico está apresentável, né? Se o pico está de uma forma boa, se o pico não está demorando tanto para sair, ou também não está sendo tão rápido para sair, aí não, essa vazão vai ser a vazão que eu vou trabalhar. Então eu vou trabalhar com essa vazão. Agora o seguinte, se você trabalha com o seu padrão de referência nessa vazão, digamos 1 ml por minuto, na hora que você colocar a sua amostra, você vai ter que trabalhar com 1 ml por minuto. Você não pode trabalhar com um tempo de retenção diferente. Você vai ter que, as mesmas condições cromatográficas que você faz com o padrão, você vai ter que trabalhar com a sua amostra também. Você não pode alterar isso.